Gravatak, um dos aliens mais criativos, o que me faz pensar como que o Ben até agora não teve um alien que controlava a gravidade, e o Gravatak veio para suprir essa necessidade. Esse design dele é muito bom, os poderes são maravilhosos, mas não tem como eu colocar ele mais na frente, porque os que estão ali na frente são bem legais. Gigante. O Gigante pra mim tem um design meio qualquer coisa lá no original. Não me leva a mal, é bom, só que comparado com o design que ele ficou lá no Supremacia e Força Alienígena, acabou sendo meio ruinzinho. Mas assim, eu adoro os poderes dele, principalmente porque ele é uma homenagem ao Tokusatsu. Alien X. Eu sei que muita gente vai me odiar por ter colocado ele na lista, mas na minha opinião sincera, ele é um alien muito superestimado. Claro que ele é incrivelmente poderoso, facilmente o alien mais poderoso do arsenal do Omnitrix, mas assim, com uma única menção que é ele pode fazer o que quiser, todo mundo acha que o Alien X pode vencer tudo e a todos, tanto que quando o Ben não ganha ou simplesmente acontece uma luta que tem o Ben, fala, ah, é só ele virar o Alien X, aí obliterar o personagem. Galera, não, e eu vou até fazer um vídeo explicando por que eu não considero ele um quem ganha, mas assim, galera, eu considero que a maioria desses poderes que vocês falam do Alien X é consentido, ou seja, ele não é onipotente toda hora, ele escolhe ser onipotente. Enormossauro, facilmente um dos aliens mais icônicos do Força Alienígena e o segundo que mais apareceu, perdendo apenas por Fogo Fato. Ele é poderoso à sua medida e tem presença o bastante para ser considerado, sei lá, numa luta e imaginar que o Ben poderia transformar nele tranquilamente. Shock Squad, talvez não ficou tão querido na sua primeira aparição, porque basicamente foi uma aparição meio forçada, que ele ficou tipo 5 segundos e depois acabou se destransformando e nunca mais tocaram no assunto. Mas assim, quando ele voltou em Omniverse, ele literalmente ficou o queridinho, porque primeiro, o design do Omniverse é um pouco mais interessante do que a primeira aparição dele, e segundo de tudo, ele é um personagem que querendo ou não acabou substituindo o Frank Stryker, sendo até bem mais interessante que o Frankenstein favorito de todos. Gigante Supremo, facilmente uma das formas supremas mais poderosas dentro do Ben 10, que literalmente acabou tendo uma única aparição, mas a sua única aparição foi épica, mostrou quão poderoso ele é, e o design, apesar de meio emperiquitado, ainda é muito épico. Macaco Aranha Supremo, facilmente um dos supremos mais queridos dentro do Ben 10, porque até o Albedo conseguiu usar o personagem. Os poderes e design dele são muito bons, apesar de um pouco óbvio, mas pelo menos não é um besta, bala de canhão supremo que literalmente só muda a cor e coisa e tal. Mas de novo, apesar de ser levemente óbvio, o design dele é muito bom. Echo, um personagem que tem um design muito bom, apesar de ter ficado meio ruim lá em Omniverse. Eu particularmente não gosto da versão de Omniverse, mas ele é um personagem que substituiu o Blitzwolfer e o Ida em um só lugar. É um personagem muito bom, principalmente na hora que ele se transforma. Facilmente é o que você fica falando, Echo, parede de som. Massa Cinzenta, pra ser sincero eu queria ter colocado ele bem mais baixo, só que não deu, porque primeiro, ele é um alien clássico, ou seja, ele tem história, a participação dele é muito vital, e também porque o Azimuth também é um galvaniano. Ele é poderoso à sua maneira, apesar dele ser o alien mais indesejado de Ben 10. Sem brincadeira, eu já fiz um vídeo falando os aliens que tiveram mais transformação acidental e o Massa Cinzenta ficou em primeiro lugar. Sem falar que em toda a franquia do Ben 10, o Ben só quis se transformar no Massa Cinzenta uma única vez e não conseguiu. Ultra T, um personagem que tem um design bem bacana, poderes incríveis, apesar de lá no começo ele ser muito nerfado, sem brincadeira. Ele era um alien que não podia modificar absolutamente nada nas máquinas. Só mais recentemente eles decidiram colocar que o Ultra T consegue melhorar e modificar uma máquina. E mesmo ele ter recebido esse upgrade, trocadilho não intencional, ele literalmente não é usado pelo Ben. Gax, facilmente o alien original do reboot que eu mais adoro, porque é literalmente um Vilgax que o Ben pode se transformar. O que nos faz pensar, por que na cronologia original o Ben nunca conseguiu o DNA do Vilgax? Eu sei que no clássico a gente pode assumir que ele não sabia que era possível escanear DNA, mas no Força Alienígena, Supremacia Omniverse não tem desculpa. O que torna as coisas mais engraçadas é que o reboot fez uma coisa que o original não fez. Diamante, facilmente um dos aliens mais balanceados do Omnitrix. É claro que ele é resistente pra caramba, porque ele é feito de cristais. Agora eu realmente não lembro se é diamante de verdade ou é tadenita mesmo. Mas enfim, ele é um personagem assim que tem disparo à distância, pode encarar no corpo a corpo, pode fazer o que quiser. É um personagem épico e muito criativo. Fogo Fato Supremo. Pra mim, se falassem qual é o design mais criativo de um alien supremo, o Fogo Fato estaria na frente competindo só com o Echo Supremo. Porque caramba, cara, eu adoro esse design. Os poderes deles são muito bons, apesar de eu não entender exatamente alguns deles, mas ainda assim eu gosto. Ameaça Aquática. Um design chamativo, poderes extraordinários, apesar de algumas coisas não ficarem muito bem claras, como por exemplo, para que serve aquela máscara que ele usou lá em Omniverse? Eu
não sei por que boa parte dos poderes que ele tem lá nos jogos não tem na série, como por exemplo, fazer campos de força ou ainda por cima hidrocinese completa, enquanto que na série ele só dispara água e absorve umidade. NRG, pra ser sincero, quando eu vi ele pela primeira vez, achei que ele seria mais um alien repetido com fogo, só que eu me enganei completamente. Ele tem um poder muito poderoso que existe no nosso mundo, que é basicamente a radiação, e isso é bem épico, porque poucos desenhos trazem radiação, porque bom, é um negócio que as crianças não precisam saber ou algo desse gênero. Enfim, quando ele tá nessa armadura é muito bom os poderes dele, mas quando ele tá fora é épico. Pena que ele não pode usar essa forma de armadura porque, bom, radiação mata e o Ben não é um homicida. Astrodáctilo, eu gosto do visual dele, o poder dele é muito bom, só que o que me incomoda um pouco nele é o fato que ele parece que foi feito exclusivamente para aposentar o Arraia-Jato. E eu gosto do Arraia-Jato mais do que o Astrodáctilo, porque o Arraia-Jato tem mais habilidades, é bem mais eclético, mas o Arraia-Jato não fica de fora. Feedback. Um dos aliens mais superestimados de Ben 10 Omniverse. Eu até entendo, é um personagem bem bacana, ele possui um design bem esguio, que deixa ele bem mais leve, é atraente, coisa e tal. E eu achei que ele só absorvia eletricidade, mas depois do que vocês me falaram, eu percebi quão poderoso ele é. Ele é poderoso bastante para absorver parte da energia do Big Bang, isso se não for por completo, e absorve outros tipos de energia, inclusive energia vital. Apesar de não ser o meu alien elétrico favorito, mas ele fica em segundo lugar e por pouco vence aqui no meu coração, mas é facilmente o alien elétrico mais poderoso existente. Enormossauro Supremo, facilmente um dos meus supremos favoritos, mas ele não muda muita coisa do Enormossauro, mas o que muda, a gente sente que ele é bem mais poderoso, tem um upgrade muito maior, mas a minha parte favorita é as armas, é épico pra caramba. Arraia-Jato, eu fiquei surpreso ao descobrir que o Arraia-Jato é um dos aliens mais odiados do Ben 10. Eu não consigo entender como, porque ele respira embaixo d'água, ele voa na velocidade do som, pode disparar raios, tem um visual muito chamativo, como não gostar desse personagem.